Esse é o voo 268 da Pakistan Airlines e segue tranquilamente para Katmandu. Minutos depois, tudo sairia do controle. A aeronave entrou numa rota de colisão com uma montanha, na qual acabou se chocando, vitimando todos a bordo. No dia 28 de setembro de 1992, 155 passageiros embarcaram em um Airbus A300 para fazer um trajeto entre a cidade de Karachi, no Paquistão, e Katmandu, no Nepal. Na cabine de comando estava o experiente piloto Iftikhar Janjua, com mais de 13 mil horas de voo, sendo mais de 6 mil apenas em modelos idênticos ao que estava pilotando naquele dia. Seu primeiro oficial era Hassan Akhtar, que também tinha mais de 1000 horas nesse tipo de aeronave. O problema é que mesmo com todas as horas de voo acumuladas entre os dois pilotos, nenhum deles tinha experiência operando no complicado aeroporto de Katmandu, que é um dos mais temidos pelos pilotos. O aeroporto internacional de Tribhuvan, em Katmandu, é visto como um dos mais perigosos do mundo, mesmo para pilotos experientes. E toda essa fama negativa não é em vão. É comum que a maioria dos aeroportos, ao longo de sua história, tenha passado por alguns incidentes. No entanto, no caso deste aeroporto, situado no coração do Nepal, os números são alarmantes. Desde a sua inauguração em 1955, o aeroporto registrou 30 acidentes fatais, uma estatística perturbadora que coloca em evidência os desafios extremos que os pilotos enfrentam ao operar na região. A altitude é um dos principais fatores de risco envolvendo o Tribhuvan. Ele fica localizado a 1.300 metros acima do nível do mar, rodeado por uma cadeia de montanhas gigantescas que complica a aproximação até mesmo para pilotos acostumados a esse tipo de situação. E se as coisas já são desafiadoras em condições normais, imagine quando a chuva decide deixar tudo ainda pior. Outro fator é a extensão da pista, com 3.500 metros de comprimento. Apesar de estar dentro dos limites impostos pelos órgãos reguladores, a pista curta como essa faz com que os pilotos tenham menos espaço para realizar qualquer tipo de manobra ou contornar algum problema. Em simuladores e nos estudos teóricos é possível ter uma ideia de como lidar com pousos difíceis como esse, mas a grande verdade é que apenas a experiência pode preparar os pilotos para o que eles enfrentam em Katmandu. Infelizmente, nem o comandante, nem o primeiro oficial do voo 268 estavam acostumados com esse aeroporto. O voo não apresentou maiores intercorrências até o momento do pouso, quando os pilotos começaram de fato a encarar as dificuldades no aeroporto. Ao sinalizar para a torre de controle que estavam se aproximando do destino, a tripulação recebeu o ok para realizar a chamada Operação Sierra. De modo resumido, essa abordagem envolve uma aproximação dividida em etapas, cada uma com atitude diferente, até que finalmente o piloto receba a autorização para pousar a aeronave. O piloto foi orientado a manter o Airbus a 11.500 pés, um pouco mais de 3.500 metros de altura, atitude que ainda fica acima das montanhas que circunda o aeroporto de Katmandu. Conforme a orientação, o piloto baixou até esta altitude e se reportou novamente. A partir daí, novos contatos foram feitos a 10.500, a 9.500, a 8.200 pés. Neste momento, a comunicação começa a entrar em um momento bastante crítico, já que os pilotos precisam passar por cima de uma cordilheira com 8.250 pés de altitude ou 2.500 metros de altura. Em determinado momento, durante a perda de altitude, a aeronave baixou até 7.300 pés, um pouco mais de 2.200 metros de altura. Uma altitude perigosamente baixa que colocou a aeronave em rota de colisão com uma das montanhas da cordilheira. Infelizmente,
A aeronave acabou colidindo com outras montanhas. O impacto foi tão devastador que resultou na desintegração quase total da fuselagem do Airbus. A força do choque foi tamanha que não houve tempo para qualquer tipo de reação. Infelizmente, todos os 155 passageiros a bordo, junto com os 12 membros da tripulação, perderam suas vidas de forma imediata. Assim que a torre de controle perdeu contato com a aeronave e percebeu que o Airbus havia se envolvido em um acidente, forças de resgate do exército do Nepal foram deslocadas até as montanhas. Mas, como já imaginavam, o cenário era de pura destruição e não havia nenhuma vida mais para salvar. O exército nepalês contou com o auxílio de investigadores de diversos países para localizar a caixa preta da aeronave, que era crucial para entender o que de fato aconteceu durante a aproximação com o aeroporto de Katmandu. Assim que o equipamento foi encontrado em meio aos destroços, ele foi enviado para Paris, onde passaria por um processo de decodificação. Em primeiro momento, o que chamou a atenção dos investigadores é que o clima em Katmandu não parecia oferecer qualquer tipo de problema para os pilotos. Isso porque, conforme confirmado pelas testemunhas oculares do acidente, o tempo estava aberto e sem qualquer tipo de incidência de chuva ou vento. Isso serviu para excluir a hipótese do comprometimento do voo por condições meteorológicas. Durante as investigações, os especialistas analisaram os dados recuperados do gravador de voo, além da gravação de voz da cabine. Apesar de não conseguirem recuperar conversas relevantes dentro do cockpit, os dados revelaram que o avião havia iniciado uma descida muito antes do previsto. A aeronave chegou a estar a 10 mil pés abaixo do ponto de referência dado pela torre de controle em determinado momento. E esse erro ficou ainda mais grave alguns instantes depois. Quando o avião chegou a 10 milhas náuticas, cerca de 16 quilômetros da aproximação final, ele voava a uma altitude de 1.300 pés abaixo do que seria o ideal, criando uma cadeia de eventos para o choque contra a cordilheira de Mahabharat, que circunda o aeroporto de Katmandu. Na visão dos investigadores, a torre de controle falhou a não comunicar à tripulação que havia uma clara discrepância entre a altitude informada e aquela na qual a aeronave realmente voava. Embora a falha na altitude tenha sido detectada por instrumentos e gráficos, os controladores de tráfego aéreo só tomaram conhecimento do erro dos pilotos nos segundos finais antes do impacto, sem que houvesse tempo para evitar a tragédia. De acordo com a equipe que realizou a investigação, a principal causa do acidente foi um erro humano dos pilotos, que, sem uma resposta imediata do controle de tráfego aéreo, não puderam corrigir a trajetória do voo antes de ser tarde demais. Na visão dos investigadores, os procedimentos de aproximação utilizados no aeroporto de Katmandu eram muito complexos e mal projetados, fazendo com que os pilotos, até mesmo os controladores, tivessem dificuldade em dominá-los. A tragédia fez com que as autoridades recomendassem uma revisão urgente nos mapas de navegação e procedimentos envolvendo os pousos em Katmandu. O temor relacionado a este aeroporto aumentou bastante na época, principalmente levando em conta que o acidente aconteceu menos de 2 meses depois da tragédia com o voo 311 da THAI, que vitimou 113 pessoas ao norte de Katmandu. O voo 268 da Pakistan Airlines se tornou um dos episódios mais trágicos da aviação, não apenas pela quantidade de vidas perdidas, mas pelas circunstâncias que envolvem o erro humano, a falha de comunicação e as condições extremas de um dos aeroportos mais perigosos do mundo. A perda de 167 vidas ressalta a imensa responsabilidade que os pilotos carregam todos os dias. Se você quer ver mais histórias como essa, inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Aqui do lado deixo mais um vídeo para você assistir. Clique nele e nos vemos lá em poucos segundos.